Bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Oasis Be e bem-vindos a 2026, né? Ano novo, vida nova. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as tendências que estão por vir. E já temos aqui o Nando fazendo a tendência fazendo uma propaganda da tendência 2026, que é o nosso novo copo Oasis Be. Eu sou a Lari. E eu sou o Nando. E no episódio de hoje, como a Lari já adiantou, nós vamos falar das tendências para esse ano de 2026. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para todos nós. Cheers. Aqui é água, viu, gente? Infelizmente. Bom, gente, Brasil, super tendência para 2026. Foi capa da Leisure ano passado. Rio de Janeiro despontando como as maiores buscas, né? O destino da vez. Acho que saiu logo depois que eu voltei do Japão, saiu uma reportagem falando sobre Rio de Janeiro que aumentou o número de buscas de hotelaria. Então a gente tem realmente Brasil, gente, entrando aí com tudo em 2026. Estamos sendo para isso. A gente tem um hotel novo, né? A gente vai falar dele, que em breve o Four Seasons, né? Que vai abrir no Rio de Janeiro. Ele abre em 2028, se não me engano, 2029, né? Mas já soltaram as imagens, já tem o preview, vai ser muito lindo. Então eu acho que, realmente, a gente já falou, né? A gente teve o nosso 3º episódio sobre o Brasil. E Brasil é tendência, seja Noronha, Lençóis... Alagoas, principalmente a Praia do Patácio, tá bastante em evidência. Gente, hoje eu trouxe até uma colinha, porque a gente tem muito assunto. O assunto é muito amplo, e os destinos também de floresta, de natureza aqui do Brasil, né? Então, o Pantanal, a gente já comentou sobre isso no 3º episódio. Alter do Chão, Amazônia, são todos destinos que... A Amazônia é um caso bem legal, porque muito europeu conhece a Amazônia, fala, né? Porque eu sou doido para ir para Amazonas, para ir para Amazônia, floresta amazônica. Mas só que o conhecimento mesmo de estar na Amazônia, né? Sempre foi aquela coisa, o exótico, o fora do... né, o fora do padrão, fora do comum, e realmente o brasileiro está redescobrindo o próprio país, e eu acho que fico muito feliz. Com certeza, e eu acho que isso é como a gente comentou, né, veio depois da pandemia, e até os hoteleiros de lá mesmo falaram que antes a porcentagem de estrangeiro era muito maior que o brasileiro, e hoje em dia já está mais... quase equivalente. Ainda não chegamos lá, mas assim, já aumentou bastante o número de brasileiros. Eu sei que você tá com viagem marcada para lá, né? Tô com viagem marcada para lá e quando a gente voltar, a gente faz um episódio sobre isso. Se bobear, até com convidado, vamos ver. E destino mundo, né? Destinos do mundo. A vez continua com a Ásia, então assim, o Japão é um destino que a gente já viu que assim, nos últimos 2 anos, pelo amor de Deus, 1 em cada 3 pessoas queria ir pro Japão. Ele continua muito forte, mas eu diria que abriu as portas para outros lugares, como China e Coreia do Sul. Então, acho que um crescimento da China é esperado aí pro ano que vem, né? Eu acho que as pessoas tinham sempre um receio. Eu fui agora, né, para quem me acompanhou. Nando voltou tipo ontem do Japão. Falaremos sobre isso. Exato. E no Japão... é muito fácil você andar no Japão. A gente sempre tinha aquela imagem da barreira, do idioma, né, de ser difícil. Mas hoje, com a tecnologia à nossa palma da mão, você consegue ir em qualquer lugar no Japão. Mas precisa da tecnologia, porque ainda assim existe a barreira linguística. É óbvio, você precisa da tecnologia, com certeza. Se você não tiver um Google Tradutor, você não vai muito longe no Japão. Mas, e eu acho que isso quebrou um pouco daquele receio das pessoas de irem para a China, para a Coreia do Sul, né, ou até mesmo para outros países, né, bom, a gente falar Hong Kong não é país, hoje é da China, mas até mesmo para rodar Vietnã, Tailândia. Bom, Tailândia sempre foi um destino muito popular entre os brasileiros, com certeza, né, mas foi o que você falou, acho que a Ásia está retomando, e acho não só a Ásia, né, Europa ainda é um destino sempre muito procurado. Itália, poxa, Toscana. Não, Itália, sim, Itália não adianta nem falar, porque todo ano Itália tá no topo da lista de todo mundo, então Itália continua muito forte, né, a gente viu que cada vez mais o brasileiro tá explorando lugares diferentes na Itália, estão se espalhando mais, mas é aquilo, né, o meu tio mesmo fala que assim, na Itália você tropeçou, você caiu num lugar maravilhoso, então tudo é bonito na Itália, qualquer lugar que você for vai dar certo. Exato, tem Puglia, né, Puglia que veio despontando nesses últimos anos, você tem Calábria agora, muita gente começando a pedir na região da Calábria. A Sicília, né, que desde o White Lotus aí também aumentou bastante. Que a gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio, né? E outro destino da Europa que, assim, a Espanha cresceu muito nos últimos anos.
Principalmente Madrid, porque Madrid foi uma cidade que ela foi bem não sei se reformada, né? Mas assim, eles fizeram bastante melhorias na cidade. Então, antes, quando a gente tinha Barcelona como principal destino, Madrid se tornou o principal destino. Mas agora, então, eu amo Madrid também. Mas agora a Espanha, desculpa, agora Barcelona volta com tudo. Finalmente vão completar a Sagrada Família. Então vão ter muitos eventos na cidade comemorando, né, o aniversário aí de morte do Gaudí. Então é um destino que tá voltando aí, vai despontar de novo. Outro destino também que vale a pena mencionar é a Arábia Saudita, né? Ela já vem aparecendo aí nas pesquisas já tem um tempo, eles estão investindo muito em turismo desde que eles abriram as portas para receber o mundo, né? Mas ano que vem, particularmente, a gente já sabe que a Arábia Saudita vai ter uma representação aqui no Brasil, uma representação turística, então eles vão desenvolver mesmo, né, esse destino aqui no mercado brasileiro. Então eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Vai dar um boom, com certeza. E a Arábia Saudita está investindo muito em infraestrutura, né, de hotelaria. Tem aquele hotel Shebara Resort. Nossa, maravilhoso. Que parecem umas naves espaciais, umas cápsulas que pousaram no meio da água, assim, maravilhoso. Pois é, mas assim, a gente falar de tendência, esse país vai ser tendência, esse país vai ser tendência, a gente trouxe esse episódio, né, a ideia desse episódio é porque vem um termo muito novo, Whycation. Para quem não sabe, é a junção da palavra why, não é o why do mineiro não, viu gente? Mas o why, não é o why que eu uso não. É o why de porquê e vacation, né, de férias. Então assim, por que você está viajando? Então essa ideia de você viajar com propósito. Cada vez mais o turismo de massa está perdendo espaço, né? Eu falo isso por vários lugares que eu já fui e você vê aqui essa quantidade excessiva de turistas acaba depreciando o lugar, né? Acaba dando vários problemas. A gente pode, né, não vamos adentrar nisso, mas a gente tem várias cidades aí que está enfrentando muito problema com excesso de turismo. O overtourism, né? O overtourism, né? E eu acho que desde a pandemia que as pessoas viram, poxa, né, a vida pode dar um baque aí, eu não poder nunca mais viajar, então agora as pessoas estão querendo buscar um motivo, por que eu quero ir nesse lugar? Antes todo mundo, acho que nos últimos 4 anos, todo mundo foi pro destino dos sonhos. E eu acho que também tinha muito da modinha, principalmente pro brasileiro, né? Todo mundo tá indo pra lá, também quero ir pra lá. Uma influencer posta uma foto na piscina e todo mundo quer, eu quero essa foto igual da piscina. Né? E aí é o do tipo do turismo que eu não acho bacana, porque eu acho que turismo tem que ter propósito. Você se conectar com a cultura local, você se conectar com a culinária, com os costumes, você viajar, né, por vários motivos, né? E eu acho que o motivo mais que vai estar em tendência de 2026 é o motivo de bem-estar, né? Com certeza, bem-estar, jornadas espirituais, assim. Então, no sentido de bem-estar, hoje em dia, vários hotéis estão focando mais em aumentar a sua área de spa, em trazer novas tecnologias, por exemplo, câmara de oxigênio para você respirar melhor, aquelas piscinas de gelo, salas de neve, gente, umas coisas muito malucas que eu tenho visto por aí, e eu acho isso, assim, muito legal. E aí eu li numa pesquisa que até 2030, 1 a cada 3 viajantes vão escolher o hotel baseado na sua oferta de bem-estar. Legal. Bom, a gente tem a marca mais importante, não eu diria mais importante, mas a marca que mais foca nisso é a Aman. Sim. Né? Eles sempre focam nessa jornada espiritual do bem-estar, de você se recuperar. Eles são, eu acredito que é hoje o que tem... Eu queria falar o label, mas é que tem a marca assim, né? Que ele coloca essa coisa de spa como prioridade número 1. Agora, um outro exemplo que eu queria falar é do Hotel Equinox, em Nova York. E nisso eu acho que você pode até comentar o que você estava falando comigo antes do episódio sobre o turismo do sono, né? O turismo do sono. E para quem mora em cidade grande, principalmente São Paulo, é muito perturbado por barulhos, né? Quem mora perto do aeroporto de Congonhas, então 5h30 da manhã já tem, né? Um despertador não natural. E aí o Hotel Equinox em Nova York, eles eliminaram todas as luzinhas
de LED, de televisão, de rádio, tudo eles eliminaram. Então você não tem. Eu saio colando fita preta em cima das minhas luzinhas. Tem muita gente que é incomodado com luz, né? E o Equinox, então, foi para esse lado, um blackout super, que eles falaram, deixa o quarto em escuridão completa. E aí, dentro do hotel também, eles criaram a terapia do sono e a terapia de regeneração do jet lag. Olha, que legal. Então, aí você pode marcar, né, no spa deles, assim que você chegar, você vai por essa câmera hiperbárica, eu não sei como é que funciona, e aí você fica lá algumas horas para poder te ajudar a regular no sono. E a gente estava comentando também do Japão, né? Os onsen no Japão, que são as termas, né? As piscinas que eles têm de águas termais, estão cada vez também sendo mais incluídas nos roteiros de Japão, né? E eu te falo de experiência própria. Eu incluí uma cidade que chama Nikko, que as pessoas não conhecem muito, todo mundo faz geralmente, né? Tóquio, Kanazawa, Kyoto. Aí eu fui para Nikko porque lá tem um Ritz-Carlton, que ele tem uma onsen lá, uma fonte de água termal. E o hotel é fantástico, e eu fui lá para isso, né, para conhecer o hotel. Dar uma revigorada. Né? Exato, e aí eu fiquei pensando, gente, esse hotel, ele é ideal, ou para você chegar, se você chegar aí de 36 horas de deslocamento, já vai para esse hotel para descansar, ou então se você chegar por Osaka e fizer aquele batidão de viagem andando, depois de 15 dias no Japão, termina a viagem nesse hotel, relaxa, você volta pro Brasil, entra no avião super tranquilo, relaxado. E outro sentido aí desse Whycation, né, que a gente estava comentando, são as viagens com um foco mais espiritual, com a sua jornada interior e tal. Então, destinos como Butão, Nepal, eles têm crescido aí nesses últimos anos também, né, mas a gente tem visto bastante também grupos de mulheres para a Índia, porque a gente sabe que a Índia não é um destino indicado muito para mulheres sozinha, né? Então, grupos de mulheres para a Índia que fazem ali tem um tempo dedicado à meditação, a busca interior. Eu acho esse tipo de viagem também muito, muito bacana, muito válida. Engraçado, né? Porque a Índia também é uma oscilação de destino, né? Muito, para mim é um dos que mais oscila. Tem anos que a Índia tá super em moda e tem anos que a Índia está embaixo. E eu acho que a Índia vai ser um bom destino para isso. Porque já puxando um gancho um pouquinho ali lá pra frente, não me xinga não, daquele filme Comer, Rezar e Amar, né, e quando esse filme foi lançado, as pessoas buscaram a Índia, né, para essa questão, né, da reza, e cada vez mais você tem, óbvio, né, o sentido espiritual indiano, ele é totalmente diferente do Ocidente, né, a forma como eles lidam com a morte, a forma como eles lidam, né, com as atitudes do dia a dia, é completamente diferente. Todo mundo fala que a Índia é um chamado, né, quando você tá querendo ir para a Índia, é um chamado espiritual, para poder se realinhar lá. Então, eu acho que seria um ótimo destino para 2026. E Butão, gente, mistura um país muito lindo, né, e um país muito calmo. E é um lugar que não corre o risco de overtourism, né? Não corre o risco porque eles têm limite de visitante, eles cobram uma taxa alta, inclusive, para você poder visitar o país, né? Tem a taxa de turismo que, se eu não me engano, estava quanto? Era $100 ou $200? Eu desconheço. Gente, eu posso estar dando informação errada, mas existe essa taxa, tá bom? Não tenho certeza qual é o valor, mas existe. Não, isso realmente eu não sei, mas eu sei que é uma taxa que tem por visitante. Importante, é uma taxa importante. É importante, gente, porque o país, ele realmente quer controlar o turismo para não ser depreciativo. E, bom, também ainda nesse sentido, né, de busca de reconexão e tal, o aumento das viagens multigeracionais. Isso já está acontecendo desde a pandemia, né? Tudo a gente fala desde a pandemia, porque realmente foi uma mudança significativa, né? Na maneira que as pessoas viajam. E aí, esse turismo multigeracional, hoje em dia a gente vê muito os avós que levam os netos, a gente vê um pai que viaja com o filho, uma mãe que viaja com a irmã, enfim. Isso é muito comum na África, né? Também. Porque, assim, vamos falar, né? Você viajar com toda a família tem uma logística muito grande, né? Uma logística grande. São várias opiniões diferentes. E você indo para a África, pro Lodges, você realmente ver safari. Você não tem aquela programação. Então, é um momento também de se reconectar com a natureza, com a sua família. Eu já falei o quanto que eu sou apaixonado por animal, acho que vou ficar repetitivo aqui, mas você ir para o safari com toda a sua família, você experimentar, né, ver o animal ali no habitat natural dele, comportamento. Imagina, tem safaris que você está na piscina. Eu lembro justamente de uma família que há muitos anos foi para a África do Sul, e eles me contaram que
os elefantes começaram a beber a água da piscina e era horário de um almoço, aí os meninos começaram a gritar, e foi o pai, foi a avó, não, peraí, não grita. E eles ficaram lá todos juntos, assim, uns 20, 30 minutos só vendo os elefantes silêncio, em né? silêncio, os elefantes beberem água. Olha aí que momento de conexão, né? Super, então eu acho que isso é uma viagem com um propósito muito lindo, né? E aproveitando o seu exemplo de África, também viagens sustentáveis no sentido de, assim, você se hospedar em um hotel, você escolher o hotel baseado nas atitudes que eles têm para com a natureza, para com a comunidade. E na África tem muito disso. Então, vários lodges africanos, eles têm programas de não sei se salvar, mas de manter as espécies vivas, enfim, e também as comunidades locais. Então, vários lodges você visita, eles te levam para conhecer as comunidades locais, você pode fazer doações de livros para as crianças na escola, você pode comprar o artesanato local, que ajuda bastante no desenvolvimento econômico daquele lugar. Então, assim, tem muitas maneiras de você ser sustentável, né? E eu acho que cada vez mais o passageiro, o hóspede, ele tá procurando isso, ele quer saber, mas e aí? O que você faz para ajudar o ambiente, para ajudar, enfim. E acaba escolhendo o hotel muito baseado nisso também. Eu conheci uma marca que chama Azilia, na África. É muito incrível. É muito incrível, né? Sim, sim. Nossa, e o lodge que eles vão abrir em Uganda? É Uganda que eles vão abrir? Não, deixa isso pro nosso... Temos um episódio vindo. Então nós vamos ter o episódio de safari. Mas a Azilia, ele é uma rede de hotéis, né? Não de hotéis, desculpa, gente, de lodges na África. Eles têm em vários lugares. E eles começaram como uma empresa de conservação de vida animal, e para manter a conservação dos parques nacionais, eles criaram os lodges para poder sustentar essa conservação. Então... Nem precisa ir tão longe, né? O Caimã aqui no Brasil... O Caimã, esse que eu ia falar, o Caimã, o Cristalino também começou como reserva de proteção. Então eu acho isso bacana. E uma marca que abraça muito a sustentabilidade é o Six Senses. Sim. Six Senses no mundo inteiro, eles eliminaram plástico, né? A água deles é água, né? Tap water, né? A água de torneira que eles entregam sempre nas garrafas de vidro, e aí você pode pedir para encher, nunca vai ser garrafinhas de plástico, não tem plástico de amenidades. E até uma coisa interessante, eu visitei o Six Senses de Kyoto, até a pasta de dente deles, que tem lá, é dentro de um papel, daqueles de papel que se abre e sai a pasta de dente. E foi feita por uma forma para não haver necessidade de utilizar plástico. E conserva a pasta de dente ali dentro. É muito bacana isso, né? Não, com certeza. E eles descobriram, e vários hotéis estão descobrindo, que o uso excessivo de plástico gera muito dinheiro, né? Tem um custo muito alto. Então, aí gera muito dinheiro, não? Desculpa, Então, e os hotéis descobriram que você ter muito plástico gera um custo muito alto. Isso. E você economizando nisso, fazendo coisas mais sustentáveis, que são fáceis de reciclar, você baixa o custo do hotel. E além disso, ajuda a natureza, né? Exato. Por isso que hoje os hotéis, todas as amenidades de shampoo, condicionador, são aquelas grandes, né? Praticamente quase todos os hotéis eliminaram as amenidades pequenininhas, né? Eu acho que eu sou um pouco culpada nisso, porque eu gostava. Não, a gente gostava. Não, quem não gostava, mas a gente tem que pensar realmente no uso e no resuso. Eu sou uma pessoa... E assim, tem vários hotéis... Dá um exemplo do East de Miami, quando você chega no seu quarto, tem 2 garrafas dessas de bebida, sabe? Pra você poder... Tipo garrafa de metal, mais ou menos, que você pode levar para todo lado. Exato, e aí você tem um lugar exclusivo, em cada quarto tem um lugar exclusivo para você encher a garrafa. Ai, que legal. Eu já fiquei em um hotel que tem isso também, e aí eles te dão a garrafa, e não só para você encher dentro do hotel, mas no meu caso foi um hotel na Europa. Então, pela cidade mesmo, tinham fontes que eram de água pura que você podia beber. Então, você saía com a sua garrafinha, ficava para você e você podia beber na cidade. Você podia beber, aliás, beber não, encher na cidade, encher no hotel, né? Então, isso tudo é muito legal. Qual é o nosso próximo tema agora? O nosso próximo tema... eu quero falar sobre esse tema. Esse daí é o seu, vamos falar. Gente. Aqui, ó, a gente super perdido no episódio hoje. Mas é sobre turismo de beleza, de skincare. Tratamento de beleza. Coreia do Sul vem se despontando muito com isso. Muito, né? O termo que eles chamam é Glow Meds. Então, assim, para trazer o seu... rosto mais brilhante, mais... Trazer de volta o glow, né? Trazer de volta o seu brilho, né?
E aí tem vários lugares na Coreia do Sul que as pessoas viajam pra lá, porque aí vai pra uma clínica, a clínica vai fazer uma avaliação da sua pele e vai falar que você precisa desses produtos e já te direciona pro lugar onde tem pra comprar. E é o paraíso, né? As máscaras, né? De uso diário, as máscaras para dormir à noite, até mesmo maquiagem, aí pro lado feminino, né? Maquiagem, o que usar antes, o depois. Então, eles fazem todo esse aparato de turismo de beleza, né? E você vê que é uma tendência, até em outros spas, você começar a ver não só tratamento facial, Uhum. mas tem alguns lugares em spas também que eles já dão as máscaras, né? Nos hotéis, para você poder experimentar o spa. Então, acho que tá tendo uma tendência muito grande dessa influência sul-coreana entrar nos spas do mundo. E também, alinhada aí a essa tendência, tem as descobertas das prateleiras, vamos dizer assim. Eles chamam isso de shelf discovery, né? Então, descobrir as prateleiras, o que é nada mais, nada menos do que você ir em lojas locais, lojas não, mas assim, mercados, farmácias, e explorar o que eles têm lá no dia a dia, né? O que eles usam lá no dia a dia. E nesse sentido, hoje em dia tem guias que te acompanham para te ajudar a traduzir. Porque você vai numa dessa na Coreia do Sul, como você vai saber o que comprar? Como você vai saber para que serve tal coisa? Eu fiquei perdido no Japão. Eu entrei numa farmácia no Japão, saí comprando um monte de coisa que eu não sei o que é, mas tá lá. E depois eu fui olhando do produto de beleza, eu comprei até um óleo de placenta, você acredita? Uma amiga minha, ela trouxe para mim agora também, do Japão, inclusive, gente, é um adesivo com uma partezinha meio mole que você cola na sola do seu pé antes de dormir. Pra e tirar ele é branco. as toxinas, aí né? você dorme e tal. Quando você acorda, o negócio sai preto. Não é sujeira do pé, não, gente. São toxinas que vêm do seu corpo. Eu sei que o negócio é feito de bambu. Não, muito legal. Beijo, Maia. Obrigada. Não, e tem muito disso. Eu fiquei louco na farmácia do Japão. Eu até falei com a minha irmã, porque minha irmã ama o Walgreens da vida, né? E eu falei assim, Noninha, se você vier numa farmácia do Japão, dá de 10-0 numa Walgreens. O duro é entender tudo que tá escrito. O problema é entender. Então, por isso eu acho que se você tendo um guia para poder te levar nesses lugares e te auxiliar na compra, né? Porque tem horas que até o Google Tradutor dava umas falhas lá em termos de embalagem para realmente entender o significado daquilo, né? E eu vou ter que falar que, como celíaca, eu sou a dona do mercado também, né? A dona não, a doida do mercado. Então, todo lugar que eu vou, eu gosto de ir visitar um supermercado local para descobrir quais são as coisas sem glúten que eles têm lá e que a gente não tem aqui. E olha, já descobri tanta coisa boa que eu acho melhor eu parar de fazer isso, porque senão eu fico passando vontade depois que eu volto pro Brasil. E tempero, descobrir tempero, é muito bacana você ir para os lugares, aí ver qual que é o tempero que eles usam, tempero pronto, tipos de óleos, eu adoro também, eu acho bem bacana. E assim, outro tipo de viagem que a gente gostaria de colocar o tema são as viagens baseadas em livros e filmes, né? As viagens literárias, Exato. Né? Eu acho que o maior exemplo de caso mais não bem sucedido, mas de maior boom de um livro que foi adaptado para cinema, né? A gente tem Harry Potter. Sim. Que foi assim, né? São vários episódios, existem várias locações no Reino Unido que você pode visitar, onde é a ponte que o trem passou para ir para Hogwarts, né, Edimburgo, onde eles filmaram aquela parte do caldeirão. Oxford, que foi Oxford também teve. Parte de Hogwarts foi filmado, né, o interior de Hogwarts foi filmado lá. Mas antes até de entrar no cinema, eu queria até falar um pouco do livro, né, que foi esse o tema que eles trouxeram não, mas foi o tema que apareceu primeiro aí como tendência do ano que vem, são livros, porque muita gente tá voltando a ler bastante, né? Então, assim, é isso, a gente tá trocando muito o digital de novo pelo manual, então muita gente tá lendo bastante livros físicos, assim, né? E eu vou dar um exemplo meu mesma. Eu fui pro Egito quando eu tava terminando de ler a saga de Ramsés. Gente, foi totalmente diferente, porque eu consegui ver de outra forma o lugar, né? Eu vi e falei, cara, foi aqui que ele fez isso, foi aqui que ele fez aquilo. Então, você mergulha muito mais fundo, né, no destino que você visita. E a mesma coisa aconteceu, ainda não tinha o filme, tá? Mas com Crepúsculo, na época, quando eu li o livro, eu tava com uma viagem para Itália marcada. A gente ia passar na Toscana e eu fiz questão de ir para Volterra, só para ver onde o Edward ia ser queimado e morto e não sei o quê, e a Bella salvou ele. Então, assim, eu fui para Volterra por causa desse livro. Um outro livro que ficou famoso no cinema é o Sob o Sol da Toscana. Ai, eu amo! E colocou Toscana em evidência. Hoje, Toscana é um destino que você pode ir qualquer época do ano.
Hoje, vários hotéis eles estão abrindo até o inverno, né? Abrindo até mais ou menos janeiro, porque vê que Toscana é um destino para, não importa a época do ano, você consegue aproveitar. Óbvio que na primavera, no verão, você aproveita muito mais. Eu fui um pouquinho antes da primavera, eu amei. Quer dizer, eu fui na primavera, agora eu lembrei, eu amei. Sim, é um destino muito lindo, é muito gostoso. As paisagens são muito lindas. E voltando um pouco ao que você trouxe no começo do episódio, Comer, Rezar e Amar. Eu li o livro, fiquei apaixonada pelo livro. Quando eu assisti o filme, gente, Bali entrou na minha wish list. Bali entrou na minha wish list de um jeito, assim, que tá lá até hoje. Preciso fazer algo. Faça algo, Larissa. Pois é, e o filme realmente, a parte de comer, a pizzaria em Nápoles ficou extremamente famosa. Até hoje tem filas. Tem um lugar que eles comeram em Roma também. Ah, eu fui naquele restaurante de Exato. Roma. Eles foram, gente, super famoso divino. também, despontou. Então, essas coisas despontam muito, né? Puxando aí nessa parte da Itália, The White Lotus. O efeito que eles fizeram na Sicília foi muito maior do que o efeito que eles fizeram no Havaí. Muito maior. Né? Então, assim, foi um boom de Sicília, todo mundo querendo ir pro hotel do White Lotus, todo mundo querendo, sabe, ver, né, o White Lotus, como que foi vivenciar ali aquela parte de... O que eu já comentei até, acho que eu comentei com você, que o próprio hoteleiro, né, do Four Seasons de lá, que foi o que foi a locação para o White Lotus mesmo, ele comentou que tinha muita gente indo passar um dia e trocava de roupa várias vezes para tirar um monte de foto. E aí eles tiveram que proibir, eles fizeram uma estadia mínima de 3, 4 noites, assim, para evitar esse tipo de coisa. Eu sei que isso daí já teve muito no Fasano, na piscina do Fasano. Gente, tem nada a ver com essa história, mas de trocar de roupa, o pessoal ir trocando sunga e biquíni para poder mostrar que teve várias noites. Mas, né, acontece. Acontece, né, gente? Mas, assim, puxando, assim, também um outro destino muito importante... Não muito importante, mas que vem despontando agora, a Escócia, por causa daquele seriado... Outlander. Ah, é. Muita gente querendo ir para locações do filme, do seriado. Downton Abbey também. Não, e também Emily in Paris, né? Agora a Emily em Rome, aparentemente, ela vai se mudar para Roma. Eu acho que é Roma, mas ela vai se mudar para Itália. Então, também vai trazer aí um pouquinho. Mas, gente, Emily in Paris, eu acho que a vida, o dia a dia do francês que foi mostrado ali daquela forma, né? Fez todo mundo se encantar ainda mais. Porque Paris é um destino fácil de vender, de comprar, de ir, enfim, no sentido de que todo mundo quer conhecer. Eu gosto da frase de Hemingway, né? Eu não sei direito, mas no final é assim, sempre teremos Paris. Sempre teremos Paris. E, Nando, falando nisso, assim, qual filme de viagem te marcou bastante? Nossa, de cara eu falo sobre o Sol da Toscana. Eu também, saí de lá querendo comprar. Porque eu saí de lá, mas só que eu falei assim, gente, quando você vê aquela vila, ela transformando aquela vila aos poucos, tirando aquele monte de garrafa, aí tem aquela tempestade, né, dela sozinha no quarto todo quebrado, e eu gosto de ver muito isso, de pessoas que compram vilas na Europa e vão reformando, eu gosto de acompanhar isso muito no Instagram. Então, tem umas vendendo por €1, pelo que eu fiquei sabendo. Não sei se é verdade ou não, mas a gente pode ir atrás. Exato, tem muito assim. Mas esse daí, esse pra mim, de cara, eu acho que se você me pensar assim, qual que é o protagonismo foi mais a paisagem do que os atores, do que a história em si. Pra mim, eu acho que foi Sob o Sol da Toscana. Que eu acho super, assim, filme mais emblemático. Mas tem vários outros também, né? Gente, agora eu não vou saber de cara. Eu falo. Fala. Pra mim, um dos que me chamou muita atenção foi A Vida Secreta de Walter Mitty, que ele tem uma vida pacata nos Estados Unidos. Ele não faz nada demais, assim. Ele é uma pessoa super... que não sai da linha, vamos dizer assim. Aí acontece um monte de coisa na vida dele que ele acaba indo pra Islândia. Meu top da wishlist, né? Então ele acaba indo pra Islândia, ele acaba passando por um monte de aventuras e mostra bastante a paisagem também. Esse filme, realmente, eu gostei bastante. E outro também que eu acho que traz muito aí do local é Meia-Noite em Paris. Eu amo esse filme. Eu amo que ele vai voltando no tempo, eles vão voltando no tempo. É muito bacana. Nossa, esse filme é muito lindo. Então, é a muito vida, bem assim, lembrado. tipo, não só o local, mas assim, a história, a vida, encontrando artistas. com Dali, depois encontrando com Hemingway, aí quando ele volta no tempo, né, ele encontra aí a menina que
volta no tempo ainda mais. Eu achei super bacana esse filme. Não, esse filme é demais. Bem lembrado. Bom, a gente também quer saber de vocês aí, qual filme, qual série te fez viajar e conhecer algum lugar novo? Comenta aí pra gente nas nossas redes sociais. Eu acabei de lembrar de mais um. Eu fui pra Croácia e quando eu cheguei lá, em 2021 ou 22... todo mundo falando de Game of Thrones, porque lá eles gravaram em Dubrovnik, gravaram em Split, então assim, tudo era Game of Thrones, eles fizeram até um museu, né? Então é isso, gente, comenta aí pra gente também quais lugares, quais filmes vocês assistiram e ficaram loucos pra conhecer ou chegaram aí visitar. E agora isso nos leva ao nosso próximo tópico, né, Nami? Que é o Destination Check-in. Destination Check-in. Ou seja, você vai pro hotel. E não pro ambiente, Você né? monta a sua viagem baseada nesse hotel. Tipo, eu quero ir para esse hotel. Acho que um grande exemplo que eu queria dar é o Six Senses de Zig Bay. Para quem não sabe, Zig Bay é uma parte... Omã é um país que ele é dividido em duas partes. Tem a parte grande ao sul e uma pequena parte ao norte. Que fica acima dos Emirados Árabes, ao né? Norte dos Emirados Árabes, faz fronteira com eles. E lá tem o Six Senses de Zig Bay. Então, assim, no lugar não tem muita coisa pra fazer a não ser o Six Senses. Não tem nada, na verdade, eu acho. Fantástico o hotel. Dizem que é fantástico ele. O que eu acho incrível desse hotel é que você pode chegar nele de asa delta, gente. Eu acho isso muito maravilhoso. Não, asa delta, paraglider. Não, tudo bem, mas assim... Porque você sobe, né, vai de carro, aí para num ponto, aí lá você desce, aí entra no paraglider e o carro segue com as suas malas e você vai sobrevoando até chegar. O fato é, o hotel fica na frente do mar. E assim, e atrás do hotel tem uma montanha, né? Uma montanha meio desértica, sei lá. Tem uma comunidade pesqueira logo ali do lado. E aí você pode dessa montanha descer até o hotel na beira do mar, gente. Deve ser muito incrível essa experiência. Todo mundo fala que é bem bacana esse hotel. Um outro exemplo de hotel destino é o Laukaia Resort, que tem na Ilhas Fiji. Você já viu ele? Já. Ele tem uma piscina emblemática ali, eu acho que é uma raia enorme, com uma parte de vidro, né? Mas esse é um do tipo do hotel, hoje ele é da Rede Como, ele é um do hotel que você vai pro hotel, o destino, assim, eu quero ir para esse hotel e ficar nesse hotel. Falando em ir para esse hotel e ficar nesse hotel, talvez não o ficar tanto assim, porém um que eu tenho muita vontade, eu viajaria só para ir nele, é o Herrel Chateau de Versalhes. Nossa, Gente, esse hotel, ele fica... É uma hospedagem única. Não, né, é uma hospedagem única. Ele fica dentro da propriedade do Palácio de Versalhes. Ele fica no prédio do Grand Contrôle, que é um prédio que está dentro ali da propriedade mesmo. Então, você tem acesso aos Jardins de Versalhes. Você tem acesso... A Sala do Espelho, gente. A Sala de Espelhos, um horário que não tem ninguém visitando. Você tem acesso ao chateau, de fato, né? Então, você pode fazer uma visita privativa quando você é hóspede lá. Então, eu já vi fotos de pessoas lá que só tá ela ali, bonitona, assim, na frente da Sala dos Espelhos. E, gente, eu fico pensando, a última vez que eu fui pra lá, tinha 947 milhões de pessoas. Eu não consegui tirar uma foto decente. E eu sou alucinado por essas coisas de palácio, coisas de realeza e tal. Então, eu tenho muita vontade de ir. E tá na minha lista também, imagina só, ir pra lá quando tem o baile de Versalhes, porque a cada ano o Chateau de Versalhes tem um baile que você se veste com a roupa louca. Com a roupa de antigamente. Não. Exato, com a roupa de antigamente. Aqueles vestidos com os negócios de lado. É meu sonho, sério, é meu sonho. E uma coisa que eu acho muito legal nesse hotel também é que você tem a opção de ser acordado, como, sei lá, Luís XIV era acordado. Então você tá lá dormindo, você a pessoa vai lá e abre a cortina. O mordomo cortina. entra, ele abre a cortina e ele vem meio caracterizado. Gente, sério, muito legal. Isso aí é uma experiência bem bacana. Um outro lugar que eu acho que a gente pode falar é do North Island, em Seychelles, que ele é um hotel exclusivo daquela ilha. Então, tipo, você vai pra aquela ilha, né? Tipo, você vai para aquele hotel, ficar naquele hotel exclusivo, que é o destino. Porque Seychelles tem vários outros hotéis, mas você ir pro North Island, você tá indo pra uma ilha privativa. Não, gente, fora que foi onde o Príncipe William e a Kate Middleton passaram a lua de mel. Ponto. Ponto, né? E puxando por essa parte, acho que um Destination Check-in que se familiariza muito é o Refúgio de Latray.
Que aí a gente já tá falando de lugar montanhoso. Refúgio Latrai, para quem não sabe, é um hotel que ele é da Relais Chateau e fica próximo de Méribel. E ele fica no meio da montanha. Então que fica meio isolado, não é? Totalmente isolado. Acho que são 6 ou 8 quartos. Eu não sei direito quantos quartos que tem. É muito pouco quarto. Mas você vai lá para ficar no meio da montanha isolado. Não é um hotel para você fazer ski in, ski out, não. É para você ir, relaxar, se desconectar e ficar lá dentro. Falando de montanhas, o nosso próximo tópico aqui é justamente esse, né? Então, o altitude shift, que eles chamam, que seria a mudança de altitude, né? Então, para o ano que vem, muita gente vai buscar uma das tendências aí, é você ficar em algum lugar mais tranquilo, nas montanhas, com vista, enfim. Então, destinos como Dolomitas. A Suíça é muito bom disso. A Suíça para mim é boa pra tudo, no caso, né? A Suíça tem vários hotéis de montanha que são maravilhosos. São maravilhosos. Que é para você ir, para curtir. Quem não esquia, você vai curtir essa coisa de altitude. A vista. Você tem vários. Você tem Crans-Montana, você tem Zermatt, que é muito bom, Gstaad, Kempinski de Eggenberg. Apesar de que ele não está muito na montanha, mas ele é um hotel muito bom. Praticamente, né? E aí essas... Você tem St. Moritz, óbvio, né? St. Moritz, que eu acho que, né, é um destino que chama por si só. Né? Porque você não tá indo somente pro hotel, você tá indo pela aquela coisa da montanha. Comentei das Dolomitas porque ano que vem, em fevereiro, se não me engano, tem as Olimpíadas de Inverno em Cortina d'Ampezzo, né? Então, a gente já vê que é um destino que tá começando a aumentar um pouco aí a visibilidade, assim. É um destino de montanha que o brasileiro não ia tanto, né? Não ia tanto esquiar na Itália, e hoje em dia já começa a aparecer mais. Dolomitas começou a entrar aí, e tem vários hotéis ali que pode fazer nas Dolomitas, né? Agora, a viagem para Olimpíadas tá cada vez... Olimpíadas não, eventos esportivos estão cada vez maiores, né? Que esse é o nosso próximo motivo aqui. Né? Eu ia falar tópico, mas eu já falei tópico muitas vezes, gente. Né, você perseguir uma paixão sua. Pessoas que querem ir pro Roland Garros, né? Pessoas que querem ir pro final do US Open. Ano que vem é ano de Copa, né? Ano que vem, nossa, Copa do Mundo vai. Copa do Mundo. E Estados Unidos, que é aqui do lado, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então a Copa vai se distribuir nesses 3 lugares, mas o Brasil, se não me engano, só joga nos Estados Unidos. O Brasil só vai jogar nos Estados Unidos. Isso. E isso gera um motivo muito grande. Pessoas já estão buscando, né? Sempre buscam querer viajar para um evento esportivo específico. E não só esportivo, né? A busca por paixões é o termo que eles estão utilizando para uma das tendências do ano que vem. Então, não só esportivos, mas, por exemplo, shows, eventos musicais. Eu mesma, né? Eu mesma e um monte de gente, show dos Backstreet Boys no Sphere em Las Vegas. Eles vão voltar em janeiro. Eu conheço gente que saiu daqui para passar o final de semana em Las Vegas só para ver esse show, e que valeu muito a pena. Eu não fui uma dessas pessoas, eu já estava em Las Vegas a trabalho, e é óbvio que eu não perdi a oportunidade. Tá certo. Mas... Eu já viajei para ver Madonna 3 vezes no exterior. Então, tá vendo? Já fui Miami, acho que foi 2006. Aí depois antes disso, eu fui na Reinvention Tour em Londres. Eu viajei justamente para ver o show dela, acho que foi 2003 ou 2002, alguma coisa assim. Aí depois foi 2006 pro Confessions Tour, e depois eu voltei para Londres para ver o MDNA, que foi acho que 2012. Eu marquei viagem só pra poder ir ver o show da Madonna. E o show que eu vi em Miami, eu fui com a minha irmã, a gente foi pra passar o final de semana. A gente foi, passou o final de semana, voltamos. Ai, chique, né? Desse tipo de coisa, assim, fora o Backstreet Boys, que eu já estava lá, né? Eu saí daqui do Brasil simplesmente para ver as Spice... Simplesmente não, gente. Para ver as Spice Girls. Caramba, para ver as Spice Girls. Eu fui em Manchester, porque eu escolhi o desenho do palco específico. Eu queria ficar no meio. De Manchester tinha aquele palco que tinha uma bolinha no meio, né? Elas dançavam em volta. Então eu falei, não, é esse que eu vou. Eu comprei o ingresso. Na época eu não tinha dinheiro para ir para Londres, eu não tinha férias, eu não tinha nada. Mas eu falei, eu vou dar um jeito. Nessas horas é assim. Eu dei um jeito e fui. É o que eu falo, para fazer uma viagem você só precisa de responsabilidade. É que foi... E um cartão de crédito. Mais ou menos, né? Responsabilidade. E um cartão de crédito. E um cartão de crédito, né? Mas aí, no caso, assim, gente, é que era o meu sonho, assim. Quando eu tinha meu aniversário de 13 anos, foi das Spice Girls. Eu era Mel C. Não sou esportiva, não sei por que eu era Mel C. Mas tudo bem, continuando. Vamos voltar aqui no foco. Uma outra tendência que a gente tem são os iates de luxo, que estão se despontando agora. Até o Aman vai ter um iate de luxo. Tem Four Seasons, tem Ritz-Carlton. As marcas hoteleiras famosas, assim, elas estão começando a criar os iates de luxo.
E não só iate, mas eu acho que viagens de trem de luxo também, né? Que agora com o relançamento aí do Orient Express também, que tá fazendo vários roteiros pela Itália. Tem o Scotsman da Belmont, que faz o norte da Inglaterra. Exatamente. Então, assim, tanto o iate quanto trens são tendências que estão vindo. E falando em trem, existe agora também um trem novo que já leva ao nosso próximo tópico, né? Que é um trem noturno na Noruega, que o foco é ver a aurora boreal. E uma das coisas que está crescendo bastante é o turismo noturno. Nesse sentido, seria mais para ver as estrelas, as constelações, então destinos como Atacama, destinos como Namíbia. Em breve teremos notícias de Namíbia. Ai, meu Deus, nem me fale. E também, voltando aí para a Noruega, os destinos de aurora boreal, né? Isso é uma tendência que já começou há uns 2 anos. Noruega, Finlândia. Islândia, realmente, isso tem. E eu acho que assim, acho que o recado que a gente quer dar nessa parte é que o turismo de massa, ele tá ficando para trás. Eu acho que a gente não pode mais querer... Não, falei não pode, né? Cada um faz o que quer, né? Mas hoje, viajar tem que ter um propósito. E assim, aquela coisa, eu tenho 10 dias na Europa. Eu vou fazer uma noite em Madrid, uma noite em Barcelona, uma em Paris, uma em Berlim. Não, gente, calma. Faz uma viagem direito, se conecta ao país, faz uma slow travel. Conheci um menino agora no Japão, que ele ficou 10 dias em Tóquio, 10 dias em Kyoto e 10 dias em Osaka. E ele falou, eu quero conhecer o país direito. Então, óbvio, eu sei que é muito difícil ficar 30 dias fora. Férias, né? Exato, mas é difícil. Mas se você tem 10 dias, não queira combinar muito. Acho que a viagem devagar, né? O slow travel é hoje a palavra-chave para 2026. São viagens mais restauradoras, né? Então é menos correria e mais imersão. Exato, cuide de você, procure se conectar com o lugar, nem que seja você se conectando com a sua mente ali no spa, mas você estando num lugar diferente, que eu acho que procure curtir bem o lugar e não usar o hotel só para dormir à noite, acordar cedo e já bater perna. Óbvio que tem isso, gente, desse tipo de viagem, mas aproveite o hotel, aproveite a cama, tome um café da manhã com calma, passeie com calma, sem rumo pela cidade, procure conhecer, né? Eu acho que é fundamental ter um guia para poder te dar um aparato de falar o que fazer na cidade, o que não fazer, em vez de querer colocar um monte de viagens, tipo, eu vou pra Ásia, eu tenho 15 dias pra fazer. Vou fazer 10 países, não, gente, vou não fazer faça. Bangkok, Laos, Camboja, Isso é muito Vietnã, brasileiro também, colocar né? Hong Kong, aí na volta ainda quero parar uma noite em Singapura. Não, gente, não inventa, sabe? Tem muita coisa pra ver. E eu acho que essa é a mensagem, gente, procurem com paciência, planejem com calma a viagem de 2026, que realmente é um ano de tendência de um porquê da viagem, né? Pelo que pude perceber aí nessas pesquisas que fizemos para esse episódio, é que as pessoas estão viajando para fora em busca do de dentro, entendeu? Para fora, não tô dizendo para fora do país, não precisa ser fora do país. Mas para fora da bolha. Viajando para fora da bolha para se encontrar por dentro, né? Então, assim, é isso, pessoal. Hoje a gente... agradece ao episódio extremamente longo, vocês ficaram conosco. E a gente gostaria que vocês compartilhassem conosco também aí nas nossas redes sociais, se vocês gostaram. Traz um pouco aí também, como eu comentei, né? Dos filmes que te levaram a viajar, dos livros que te levaram a viajar, seriados. Tudo que te motiva a viajar, gente. E o que vocês estão achando dessas tendências também? Vocês já foram capturados por alguma delas? Boa. Bom, então é isso, gente. Agradecemos mais uma vez vocês estarem conosco. E eu tô aqui dando tchau já. Beijos, tchau. Beijo, tchau.